Boa tarde, Karen. Boa tarde aos ouvintes, da Rádio Cultura. Obrigada pelo convite, de estar falando hoje no Dia Mundial, o dia D, do Dezembro Vermelho. Agradeço a esse convite. Imagina. Viviane, então chegamos a mais uma campanha, A gente sabe que todo mês de dezembro tem campanhas, contra as ISTs. E aí, como é que tá a campanha desse ano? Há alguma novidade em relação aos outros anos? Mudou alguma estratégia, abordagem? Como é que tá a campanha do Dezembro Vermelho nesse ano? Pronto, ontem a gente começou a divulgação do Dezembro Vermelho, Hoje no CTA SAI, no nosso centro, inclusive vou até passar o endereço que a gente já... Acho que em abril a gente mudou de endereço e ainda tem pessoas que não sabem onde fica o CTA SAI de Serra Talhada, que é lá na Rua 9, no Alto do Bom Jesus, ao lado do céu, Então, assim, a gente hoje ofertou para os nossos pacientes lá do CTA um café da manhã, para os pacientes. Hoje foi dia de coleta de carga viral, que é um exame que os nossos pacientes que convivem com o vírus do HIV têm que estar fazendo a cada 6 meses para ver como é que está essa carga viral, Como é que está esse vírus na corrente sanguínea. E aí a gente ofertou um café da manhã, distribuiu uns lacinhos vermelhos, que é um símbolo, dentro dessas ações. E aí, do dia 6 ao dia 22, se eu não me engano, as unidades de saúde da família vão estar realizando palestra pelas enfermeiras, com a população, tanto da zona urbana como da zona rural. A gente vai estar fazendo testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, tanto nas unidades de saúde da família como no CTA. Amanhã, na Arena da Copa, lá no pátio da feira, a gente vai estar realizando uma ação de entrega de preservativos, que hoje a gente fala preservativo interno e preservativo externo, que antes a gente falava preservativo feminino e masculino, e devido à questão da população trans, hoje a gente fala interno e externo, mas assim, no geral o feminino e o masculino. Vamos estar distribuindo os preservativos, lacinhos e realizando testagem da população lá, assim como também no posto São Cristóvão, no dia 13, no dia 12 a gente vai estar realizando uma palestra para os enfermeiros na Secretaria Municipal, no auditório de lá, sobre os 40 anos da epidemia do HIV e da AIDS aqui no Brasil, quais foram os desafios e quais foram as conquistas, que essa população conseguiu. Então, assim, as ações voltadas para o Dezembro Vermelho é mais essa, de informar a população, exatamente, é a questão educativa, de prevenção e promoção à saúde, trabalhar a questão do uso do preservativo como prevenção de fato, que é a forma mais segura que a gente tem de prevenir, de adquirir ou o vírus do HIV e, consequentemente, se não houver o tratamento, o acompanhamento, desenvolver a AIDS, e com as outras ISTs, como o HPV, o herpes, os corrimentos vaginais, os corrimentos uretrais que acometem a população feminina e masculina. Viviane, você citou, que há 40 anos houve aquela grande epidemia, de AIDS aqui no nosso país. Desde então, foi que começou, essa campanha massiva, falar sobre o tema e desmistificar diversos tabus, que existiam em volta da doença. Como é que você avalia essa situação da doença no nosso país hoje? A gente vê, algumas notícias de que os casos estão voltando a aumentar, que as pessoas estão novamente deixando de se cuidar, pessoas que, claro, uma nova geração, agora de jovens, então não vivenciaram aquela época, de 40 anos atrás, não tem ideia do que foi aquela epidemia. Não causa mais medo, Exatamente, é justamente isso, Os jovens de hoje não têm ideia do que foi aquilo há 40 anos atrás, então não tem noção, do perigo da doença. E aí há, muitos relatos de que há essa preocupação, sim, com o aumento, do número de casos. Como é que você enxerga esse cenário e como é que isso está aqui na nossa cidade? É preocupante. Hoje a gente sabe que assim, não tem cura à doença, mas tem um controle com a medicação, Quando surgiu lá na década de 80, a pessoa que era diagnosticada com o vírus do HIV, que a pessoa que convive com HIV, quando era diagnosticada, era como se fosse uma sentença de morte. Então as pessoas já achavam logo que ia morrer, e se a gente for pesquisar, for ver fotos das pessoas naquela época, você olhava e dizia assim, ali é um aidético que vai passando pela fisionomia, pela perda de peso, por todas as
características. E também alguns artistas famosos, Isso. né? Exemplo do Fred Mercury, Cazuza, enfim, são artistas que contraíram, né? E que a imagem ficou exatamente, bem divulgada, né? Não tinha tratamento na época adequado e eles morreram em decorrência da vulnerabilidade que causa, né, a AIDS, né, o vírus, né? Então a gente vê, né, que nesses 40 anos foi né, desenvolvido essas medicações que a gente chama o coquetel. É um coquetel porque tem mais de 3 medicações, são mais de 3 fármacos que essas pessoas tomam, né? Tem uns que é um único comprimido ao dia, porém tem 3 medicações ali dentro, por exemplo, né? Então assim, com a medicação tem um controle. Se você observar, se você vê uma pessoa hoje que convive com HIV, que faz o tratamento adequado, não tem quem diga que ela é portadora, que ela convive com o vírus. No final do mês passado eu participei de um seminário, foram 2 dias lá em Recife, em Boa Viagem, onde foi discutido justamente esses avanços, essas conquistas, e uma das coisas que me marcou mais foi justamente a fala de um dos palestrantes, que ele disse: eu tenho 50 anos e convivo com HIV há 30 anos. Então isso é uma conquista, a medicação, né? Ser disponibilizada pelo SUS, eles terem acesso e com isso o controle. Daí a importância de tomar medicação diária, a importância de fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses dessa carga viral, porque uma pessoa que convive com HIV, que faz uso da medicação e sua carga viral é indetectável, ela não transmite para o companheiro, para a companheira, para a pessoa que ela venha a ter relações. Mas aí a gente tem que continuar informando, usar o preservativo. E aí a gente tem observado que a população do adulto jovem tem se infectado bastante, tem esquecido um pouquinho de usar a camisinha, né, nas relações. A gente tem a PEP, que é a profilaxia após exposição, que muitos procuram. Cheguei, eu tive uma relação a noite passada, desprotegida, com uma pessoa que eu não conhecia, e vim fazer a profilaxia. Só que, de tanto usar, tem pessoas que infelizmente acabam se contraindo, porque ela é uma medicação de urgência, não é uma medicação para fazer uso contínuo. Tá parecido com aquela história da pílula do dia seguinte, falar, né? É como se fosse a pílula do dia seguinte. O pessoal tá querendo usar que é por um descuido eventual, né? Agora uso a PEP, faz uso da PEP e não vou contrair. Não é 100% garantido que não contraia. É uma forma de prevenir, mas não é 100%. Então, o ideal é usar o preservativo. Então a gente tem visto muito adultos jovens. Tá aumentando o número em Serra, o número de casos. Eu digo a você, no mês a gente, não passa uma semana sem ter um diagnóstico positivo. A gente sempre tem uma pessoa sendo diagnosticada, até porque com a pandemia meio que parou de se testar. E aí houve uma diminuição aparentemente falsa, porque não estava sendo feitos os testes, e agora a gente voltou a testar bastante. Tem muitas ações, no decorrer do mês a gente faz mais de 10 ações, sem falar nas unidades de saúde da família que realiza testagem diariamente. Então assim, aumentou sim os casos, né? Hoje a gente tem 245 pessoas convivendo com HIV no município de Serra Talhada. A gente acompanha mais de 400 pessoas, porque não é só o município de Serra que a gente acompanha, mas Flores, Belmonte, Floresta, a Paraíba aqui, Princesa Isabel. Apesar de Salgueiro ter um CTA SAI, tem pessoas de Mas mesmo sendo municipal, vocês podem fazer isso? Não tem problema? Não. É por conta da universalização do SUS, é? Isso, e o CTA, ele abrange as 3 esferas governamentais, município, estado e a federação. Então, ele é tripartite o financiamento dele. Então, a gente abrange outros municípios, ele é regional. E aí, por exemplo, pacientes de Salgueiro vêm para cá. Eu acredito né, assim, às vezes a pessoa que está lá no CTA é uma pessoa conhecida, então vamos para o mais próximo. Eu tenho um paciente de Recife que prefere vir pegar a medicação aqui do que pegar em Recife. Tem também ainda, até por isso que você está falando agora, né, relatando, ainda tem essa questão da vergonha, da exposição, e claro, vocês têm um trabalho muito de descrição, né, ou seja, de informações e de não expor essas pessoas, porque a gente sabe que ainda tem isso, né? A sociedade ainda discriminadas, são discriminadas, e se souber mesmo que é uma pessoa que é portadora do vírus, né, da AIDS, ele vai sofrer realmente uma discriminação. O preconceito, infelizmente, né? Ainda se fala
É igualzinho, né? dos anos 80 para cá, é a mesma coisa, né? O preconceito é imenso, assim, às vezes a gente chega a pessoa para fazer uma testagem e se descobre portadora do vírus e aí vem aquela negação. A gente tem uma equipe, eu queria falar sobre a nossa equipe. Pode ficar à vontade. Né? A gente tem uma equipe multiprofissional lá no CTA, a gente tem 2 enfermeiros, doutora Deise e doutor Danilo, que fazem o acolhimento, o primeiro atendimento, né, dentro lá do CTA, que o enfermeiro ele pode prescrever essa medicação, assim como o profissional médico. Nós temos uma psicóloga, que é a doutora Darte Cleia, ela é quem faz o acompanhamento desses pacientes na parte de psicologia. Temos um biomédico, o doutor Johnson, que é responsável pelo laboratório e faz o VDRL, alguns exames que tem lá dentro do CTA que a gente oferta para a população, assim como a equipe de 2 técnicos de laboratório, Claudino e Sandra, fazem a coleta dos exames diariamente. O CTA abre de 7 às 17, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, de 7 às 17, as pessoas têm acesso ao CTA. E eu não posso deixar de falar da nossa recepcionista, Fatinha Gama, que é quem faz o acolhimento dessas pessoas, é quem acolhe as pessoas que chegam lá e faz um excelente trabalho dentro do CTA. Temos 2 médicos, um infectologista, doutor Juvenilson, e doutor Ricardo Bruno, que é o nosso clínico. Ele faz o acompanhamento, doutor Juvenilson, ele faz o acompanhamento do HIV e das hepatites virais, e Ricardo, ele faz o acompanhamento dessas outras ISTs. Por exemplo, a questão do condiloma acuminado, que é causado pelo HPV. Então, a queimagem das verrugas é feita por doutor Ricardo. Ele é quem faz o acompanhamento dessas outras ISTs. E como é que anda, a gente falando especificamente da AIDS, né? Mas como é que anda também essa situação com as outras doenças, né? Que a gente sabe que tem aí sífilis também, né? E tem outras mais. Como é que anda a situação de Serra Talhada nesse quesito? Números são altos, como é que anda? Se a gente dá o diagnóstico, vamos dizer, de uma pessoa com HIV por semana, a gente tem o diagnóstico de sífilis, vamos dizer, na semana muito mais do que 10. A gente está vivendo, infelizmente, uma epidemia de sífilis. Se a gente for comparar a quantidade de pacientes... Isso é interessante, Viviane. Sim. Me permita até lhe interromper. Isso parece que é uma guerra invisível, né? Porque assim, a gente tá vivendo aqui, mas a gente não sabe que está tendo desse tanto de caso sendo diagnosticado de sífilis, né? E muito. Assim, a gente faz essas campanhas, sempre tem dá positivo. Se for na rua, assim, campanha de rua, né, que a gente faz em praças, a gente convida a pessoa a voltar, ir pro CTA para começar o tratamento, e diariamente as pessoas procuram o CTA para fazer a testagem. Então, assim, sífilis, infelizmente, hoje tá altíssima no município, e aí o uso do preservativo seria a forma fundamental de quebrar a cadeia de transmissibilidade, né? Assim como o tratamento. Lá no CTA a gente faz o tratamento de graça com a penicilina, o paciente faz o acompanhamento às 3 semanas. O problema é tratar e não tratar o companheiro. Então, se chega uma pessoa com sífilis, a gente precisa tratar as pessoas que ele tem relação ou ela tem relação. Porque não adianta tratar, porque na hora que tiver relação desprotegida vai pegar novamente. E aí é onde entra a franqueza, né? Ser franco na hora lá da conversa, né? E entra também nesse caso, Tony, muitas vezes a vulnerabilidade da mulher, né? Isso. Trazendo essa questão, por exemplo, da vulnerabilidade da mulher, às vezes ela tem, por ter um companheiro fixo, né? Ou uma companheira fixa, acha que tá livre, né? E às vezes é quem mais está vulnerável a contrair uma IST. E a sífilis, infelizmente, ela não traz imunidade pra gente. Quantas vezes a gente entrar em contato com a bactéria que é o treponema pálido, a gente vai contrair, vai precisar fazer um novo tratamento. E aproveitando em relação à fala da sífilis, é alertar as gestantes que durante o seu pré-natal tem que realizar teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, e enfatizando a sífilis no primeiro, segundo, terceiro trimestre. E mesmo que realize os testes rápidos, tem que fazer o VDRL, que é um exame complementar de sífilis. Por
quê? Porque tem a sífilis congênita e a gente está tendo vários casos de sífilis congênita. No decorrer desses 11 meses... O que é a sífilis congênita? A sífilis congênita é a sífilis que a criança adquire na barriga da mãe, por exemplo. Assim, falando mais simples para a população entender. Então, a gestante está grávida, ela ao contrair a sífilis, se ela fizer o tratamento, ela se trata e trata a criança dela. Se ela não fizer o tratamento, passa para a criança. Se essa gestação chegar até o final, porque às vezes a sífilis na gestação leva a um aborto espontâneo, né? E aí, se chegar ao final, essa criança às vezes nasce bem, mas ela pode desenvolver a sífilis neural, a sífilis cardíaca, ela pode nascer cega, surda, com hepatoesplenomegalia, que é as vísceras aumentadas, com baixo peso. Então, assim, a gente faz esses testes na gestação para evitar essa sífilis congênita, que é transmitida de forma vertical, da mãe para o bebê. Tratando a mãe, trata a criança. Agora, um problema que a gente tem visto, fazendo uma investigação das sífilis congênitas que aconteceram no município, é que a gestante está sendo tratada, mas o companheiro não está. E aí ela volta a ter relações desprotegidas e pega novamente. Então, esse ano nós tivemos 11 casos de sífilis congênita, né, no nosso município. Então é um número alto, porque a gente poderia prevenir fazendo o tratamento do casal e quebrando essa transmissibilidade. Olha aí. Viviane, minha querida, muito obrigado pela sua participação, um papo muito, muito legal. Espero que vocês consigam. Que rende aí muito tempo, né? Exatamente. Muito importante e essa decisão de vocês de estar expondo, de estar falando um pouco. Serviço gratuito, com medicação gratuita, ou seja, então as pessoas podem buscar ajuda e, claro, orientação, gente. Não tem como a gente viver num tempo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, e as pessoas agindo ainda como nos anos 80, né? Não ligando para se prevenir e adquirindo doenças que você pode se livrar, né? E aí, muito cuidado, principalmente os jovens, né? Jovens, dá uma pesquisadazinha, né? Hoje tudo, né? Dá um Google, né, Karen? Pronto, Viviane. Então, dê um Google aí e veja a história do surgimento da AIDS lá na década de 80, né? Procura a história lá do Freddie Mercury, do Cazuza, de outros artistas que foram infectados, né? E que não tiveram a oportunidade de medicação, de ter à disposição esse coquetel que a Viviane falou aqui. Então, dá uma olhada lá que aí você vai mudar de ideia e você vai começar a se prevenir direitinho. Viviane, querida, muito obrigado, viu? Obrigada, Viviane. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando o nosso Dezembro Vermelho, né, as ações que a gente vai estar realizando através da Secretaria Municipal de Saúde, e agradecer a dona Lisbeth, que é a secretária municipal, e que ela é quem está dando essa oportunidade da gente de estar desenvolvendo essa campanha no município. Olha, Deise Brandão tá dizendo parabéns pela entrevista, e sua irmã Cibele Brandão, nossa amiga também, que é coordenadora interina, né, lá do PNI, já viu aí que é de herança de família, né, pois cara? Todo mundo da saúde. Da saúde e bem capacitadas, viu? Um abraço, muito bem. Deise, um abraço, Cibele. Obrigada. Valeu, minha querida. Vamos trazer só um recado aqui do Depovite Karen Diniz pra gente fechar o programa. Isso mesmo, meu recadinho agora é pra você